Tarará. Só aparece aqui, ó, um pouco, mas é pouca coisa. Não tem problema. Tá, então. É só pra mim saber até onde eu posso ir com a cabeça, então. Já tá gravando? Eu não tô pegando as canetas, tá? Tu quer pegar ou não? Não tem como. Se Tá, eu acho botar que mais tá. pra cima vai... aí fica legal. Não sei se você sabe. Tá, e essa aqui pega só a folha mesmo. Tá. A partir de agora... Então tá. Tá funcionando a lapela? Eu não sei porque eu não trouxe fone, mas é... Tá. Bom, então essa aqui é uma garrafinha que a gente vai apresentar a textura de inox. Para representar a textura de inox, a gente usa sempre marcadores em tons de cinza, e aí quanto mais variado for as tonalidades, melhor é para fazer as gradações. E depois que se escolhe a posição da luz, eu começo sempre pelos marcadores mais escuros, para fazer as manchas os reflexos mais escuros antes. Não esquece de dizer qual é a caneta que tu tá usando, o número. Essa aqui é até 10. Que é Toner Gray. O número 10 seria a intensidade mais escura. O legal do inox é que, a gente possui em todos os objetos zonas de luz e zonas de sombra, mas no inox é legal porque elas não são tão definidas, essas sombras, porque a gente representa mais as manchas do reflexo das coisas que estão à volta do objeto. É interessante que as pessoas sempre têm medo de colocar o preto no inox, mas eu acho que o preto, ele é o que segura o desenho. Ele que dá o contraste, que faz com que o inox pareça de melhor qualidade. Então até agora eu estava usando a ponta chanfrada. Agora eu vou começar a usar a ponta fina para fazer as zonas menores. Aqui. As zonas mais detalhadas. Como as manchas no inox são bem aleatórias, o legal é que a gente sempre use elas de forma que valorizem o objeto. E de forma que o objeto não fique tão manchado de preto de um lado e do outro fique muito claro. Isso acaba deformando a forma. Já quando a gente tenta equilibrar as cores de um lado e do outro, mesmo que tu não use o preto de um lado e do outro tu use um tom mais escuro, diferente do preto, isso vai fazer com que a forma fique mais identificada por quem está olhando. Que caneta é essa? Essa é a T7. Todas as canetas que eu estou usando começa pela letra T, que significa toner, que seria um cinza intermediário. Ele não é nem um cinza tão frio, nem um cinza tão quente como o sépia. Então, como eu tinha dito, eu estou fazendo fiz manchas mais escuras numa lateral dela, que eu usei preto, e desse lado eu estou usando um cinza bem escuro para equilibrar, né, naquela questão que eu tinha falado antes. Mas como desse lado eu quero que a minha zona seja mais de luz, eu não vou fazer manchas tão grandes.
Então aqui de novo eu já estou usando a ponta fina. Então agora eu vou usar o T2, que é um tom bem mais claro. Quando a gente não sabe como o objeto, quando a gente cria um objeto e não sabe exatamente como as manchas se refletiriam nele, a gente tem que sempre pensar que a mancha do inox, ela é muito fluida. Então ela sempre vai acompanhar o objeto, a forma dele, e quando chegar numa aresta ou numa zona mais de uma deformação mais brusca, essa mancha ela sempre vai fugir em direção àquela aresta. Ou seja, vou pegar aqui um para mostrar para vocês. É o 5. Então agora eu estou usando T5. E o que eu quero dizer dessa mancha é isso aqui. Ó. Aqui tem uma mancha e ela se deforma quando ela chega numa zona de deformação mais brusca. E ela flui nesse sentido da deformação. As manchas também não precisam começar na base do objeto e ir até o topo dele, elas podem parar no meio. Outra coisa que tem que cuidar é nunca fazer manchas com a mesma largura, porque senão o objeto parece ter um padrão listrado. Então agora eu voltei com o T10, que é o preto, para alargar essa mancha aqui, que é da zona que eu escolhi, que vai ser a mais escura. A parte inferior do objeto, como ele é redondo, ele não é uma aresta perpendicular ao solo, ela é arredondada. Eu gosto sempre de deixar escura. Isso faz com que o objeto ele saliente, se torne valoriza a volumetria, na verdade. Voltei agora no T2, que é mais claro. Essas manchas não precisam, como eu disse, ser sempre paralelas também. Elas podem tomar outras formas. Isso vai depender como eu tinha dito antes também, do que tiver na volta do objeto.
Estava usando a ponta fina, então agora eu voltei para a ponta chanfrada. Agora eu estou usando T9. Acho que a Cintia trouxe os pastéis. Não. Ah, essa caixa. Essa daí. Dessa pequenininha. Isso? Isso. Isso? Deixa assim. Vou deixar aqui, eu já vou usar eles. Esse que eu vou usar agora ele é bem claro. É o T0. Ele é quase transparente. Agora eu vou estar usando a caneta hidrográfica. Eu gosto dela porque o marcador ele não tem uma definição tão boa. Por ser uma tinta muito líquida do marcador, ele sempre acaba borrando quando e a tinta vai se espalhando assim. Então eu gosto de usar Stabilo cinza clara nas arestas, porque ela... Se tu tem tons claros, ele contorna o objeto, mas ele não deixa tão evidente aquela linha. No entanto, quando a gente passa várias vezes ela no mesmo lugar, a tinta vai escurecendo, então ela é bem versátil por isso. Tu pode usar ela tanto quanto tu estiver usando tons claros como tons mais escuros. Só estou retocando agora, passando até 8 ponta fina. Agora eu uso nas zonas de luz, aquelas que eu não consegui deixar... Porque a zona de luz sempre é o branco do papel. E quando o marcador ele passa um pouquinho, e a tinta migra, para retornar com essa zona de luz eu gosto de usar a caneta de gel branca. Tem muita gente que usa posca, eu acho que o efeito da posca não é tão bom quanto a de gel.
Então aqui pra gente saber onde vai ter luz, onde vai ter as zonas de luz. Quando eu estava falando naquela hora das zonas que possuem arestas ou em deformações bruscas, que eu falei que a mancha sempre migrava e fluía em direção ao sentido daquela deformação. Ela migra porque acima dela ou abaixo, né, vai ter uma zona de luz. E é importante que essa zona de luz se evidencie para a zona de luz eu acho que é uma das mais importantes dentro do desenho. Até porque quando a gente trabalha com pigmento, quanto mais pigmento a gente coloca, mais escuro fica. Esse aqui então é um lápis de cor, ele tem uma gradação bem parecida com a do cinza, que eu estava usando de marcador. O lápis de cor é bom porque ele dá uma ajudada a evidenciar a volumetria do objeto. E eu gosto de trabalhar com ele sempre no sentido do objeto. Se a gente imagina um grid, e esse grid se deforma ao redor do objeto, vai formar uma rede, né? Ao redor dele, deformada conforme ele. E é assim que eu gosto de trabalhar com um lápis de cor, para evidenciar a forma. Então aqui tem a linha perpendicular seria deformada pela circunferência que delimita as paredes dessa garrafa. Isso ajuda a não deixar a forma tão chapada. Não esquece a assinatura no final. Próximo ao desenho. Agora eu estou usando lápis branco e nesse caso é importante que ele seja bem macio. O ideal é sempre o aquarelável. O lápis macio ele deixa mais pigmento no papel, portanto os reflexos eles ficam mais evidenciados. Agora eu gosto sempre de... Como o desenho aqui ele tá só em tons de cinza, eu acho importante usar pastel seco. E normalmente nesse caso eu uso azul e vermelho, ou azul e amarelo, para fazer como se fosse reflexos de luzes nesse cromado. Já que ele reflete as manchas dos objetos, os objetos podem ter luz. E essa luz vai ser também refletida pelo material. Eu uso o vermelho porque são cores que são mais fáceis assim, de se ver em eletrodomésticos e coisas que podem estar na volta disso.
Não é nada muito forte, é só pra quebrar um pouco do cinza. Então, é basicamente isso. Assina. Deixa eu... Aqui. Então, essa é a garrafa de alumínio, representando a textura de cromato. Ok? Vamos tirar uma foto do Sim, desenho? tem que tirar uma foto. Deus, Então, então depois eu arrumo a câmera. Pega- Posso ficar pega com um a minha. desenho, Arthur? Pode. Ele ficou Ou então, se horrível. tu quiser, pode pegar meu celular pra fazer. Não, a gente pode também levar. Vocês levarem e fazerem bem. Eu faço Tá. no estúdio. Limpar então agora? Aí eu vou pegar.